Vamos lá, vamos seguir? Girando o assunto, tem uma outra notícia que tem tudo a ver com essa aqui, e eu acho que acaba ensejando aqui um pouco do entendimento que a gente estabeleceu aqui nesse nosso primeiro debate, aqui nessa primeira conversa aqui do Morning Show. Vamos lá, é uma notícia aqui com origem no universo digital também, para a gente poder refletir um pouco a respeito, porque uma pesquisa do Datafolha mostra que 51% dos brasileiros desistiram de comentar, vejam vocês, ou compartilhar conteúdo político no WhatsApp para evitar desentendimentos com amigos e familiares, né? É uma outra plataforma. Sim, estamos falando especificamente aqui do WhatsApp, mas ainda assim está dentro de um assunto que a gente acabou discutindo aqui nesse primeiro conteúdo do Morning Show. Então vamos lá, de acordo com o levantamento, 1 em cada 4 pessoas saiu de algum grupo. Pergunto, foi o caso de vocês? De grupo não, mas eu perdi muito como atriz. Pela questão política. Tem até uma coisa que também puxa um pouco aquilo que a gente estava falando no assunto anterior, das celebridades terem essa influência. Muitas delas têm por uma questão de interesse pessoal mesmo, né? Sim. Pelo meio artístico ser bastante de esquerda, muita gente tende a puxar passadinha para esse lado, querer lacrar, etc, para poder tá bem com a turma. Tá bem com a turma. Exato. Se você é o tipo maconheiro lá do Baixo Gávea, que frequenta sarau e Lula livre, etc, você tá muito mais dentro do que fora desse meio. Mas eu só tive esse problema, uma questão assim, um outro amigo que, porque você é fascista, não sei o que e tal, mas eu lido muito bem, assim, eu moro com uma pessoa que é cirão da massa, assim, e eu convivo muito bem com as diferenças, eu tenho muitos amigos de esquerda, porque eu tento não levar para um lugar mais caloroso, mais de violência, de xingar, pessoal, de brigar, enfim. Mas pessoal, eu não vou perder pessoas na minha vida porque pensam diferente de mim, até porque não posso conviver só com quem pensa exatamente como eu, né? Que é um pouco o que o Adriles estava dizendo, né? Que empobrece. Você está sempre falando com pessoas que você concorda, com que você tem um entendimento parecido, uma ideia parecida, fica meio monótono mesmo. A política é justamente o conceito mais íntimo, mais primeiro da política, a conciliação das diferenças. Quando a gente expende o conceito que é na questão da cidade-estado, de um município, de um bairro, de uma comunidade, uma família também é um conceito de uma nação. A gente sempre tem casos, né, de pessoas que brigam entre si, porque o parente é aquele convívio forçado, né? Você não escolhe seu pai, você não escolhe seu tio, você não escolhe seu primo. Tem sempre alguém que você não gosta das opiniões, que você distrai exatamente de algum tipo de coisa que te incomoda. Mas a família é exatamente o convívio forçado que incita o exercício da tolerância. E eu discordo, por exemplo, a gente vê nas pesquisas aqui da Folha de São Paulo, 51% saíram de grupos de WhatsApp, inclusive de família, por questão de contraste de opinião. Olha, todo mundo tem um amigo, como a Cris bem disse, que te chama de fascista ou esquerdopata ou de alguma coisa. Esse tipo de manifestação de ódio é simplesmente sublimada para a questão de uma incitação a um diálogo maior. A gente tem hoje, né, uma série de não assuntos. A Tati Bernardi falou no Roda Viva que não quer falar sobre Bolsonaro com o pai. Eu acho que é legítimo falar sim, mas é simplesmente de uma maneira respeitosa em relação à percepção da opinião do outro. Quando você estabelece uma série de não assuntos, o que você faz com a sua amizade? Você vai criando uma amizade asséptica. Você vai delimitando o escopo das discussões, você vai se afastando paulatinamente da pessoa. Então a gente poderia dar uma lição a essas pessoas. Por exemplo, sei lá, se você é esquerdista e gosta muito de Marx, lê um autor liberal. Se você é um liberal, lê autores esquerdistas, converse com aquela pessoa que tem algum tipo de contraste. E esse tipo de coisa é percebida de maneira muito nefasta na própria pesquisa em relação às redes sociais, sobretudo, e as conversas de WhatsApp que políticos fazem. Em vez dos políticos tentarem dialogar com seus eleitores, estou sendo utópico aqui, ou estabelecer um tipo de conciliação de diferença, eles percebem aquela que é a manifestação de ódio, ou de raiva, ou de indignação sem método, e estabelecem um discurso voltado para aquelas pessoas. A gente percebe isso no discurso dos Bolsonaro, a gente percebe isso no discurso dos petistas radicais. Sim. Em vez de você tentar conciliar as pessoas, ou mesmo falar ao seu gado eventual, olha, o ódio não é uma manifestação legal, você incita o ódio, a reboque do ódio dessa
nossa população. Então, estabelecer esse tipo de coisa no nível federal é mais difícil. Tente fazer isso de uma maneira com seus amigos, com seus familiares, estabelecendo o exercício da tolerância, que é o exercício principal dentro de um núcleo familiar, que eu volto a dizer, aonde você não escolhe com quem você conversa. Tem uma coisa última, Edgar, que eu queria falar. Tem muita gente que fala que as tias do Zap Zap, né, influenciaram com fake news nessa coisa. Eu acho que esse apoio ao Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, é muito mais, volto a dizer, muito mais orgânico e baseado numa premissa de uma verdade já introjetada na pessoa. E os petistas também exploraram fake news. Ou seja, esse tipo de fake news que provoca ódio, que provoca raiva, ele é amplamente disseminado democraticamente entre todas as torcidas que manifestam seu ódio. A verdade, a busca pela verdade, que é uma coisa para além da política, é o que inibe o ódio. A política não tem muito a ver com busca de verdade, tem busca a ver com discurso. Então a gente tem que abandonar um pouco o conceito político para se aproximar mais do outro. Brigar por político é brigar por fralda suja, é uma besteira total. Isso é fato, Adriles, mas eu queria agradecer a todo mundo da minha família que realmente não postou esses links, entendeu? Porque eu acho que essas conversas são boas pra você ter pessoalmente, sabe? Pra você trocar com as pessoas. E porque às vezes você manda um negócio no WhatsApp, a pessoa não entende nada, ela acha que aquilo é uma afronta, às vezes não é, às vezes é, sei lá. Então eu queria agradecer. Obrigada, amigos. Pessoal da família que não mandou esses links, entendeu? Ou que se mandou já desistiu, tá aí dentro dessa pesquisa. Você tá fazendo um desabafo, porque é um pouco chata essa abordagem de WhatsApp. A gente já recebe aquele bom dia brilhante, né? E é legal, você manda uma vibe ali, um feliz aniversário pra todo mundo, a família também gosto. Agora, acho que esse tipo de conversa, se você quer se aprofundar, se realmente você quer ter esse papo político, conversa lá, numa boa, olho no olho. Pelo WhatsApp, vamos usar essa ferramenta para trabalho. Eu já fiz discussões profundas com o WhatsApp. Eu sou chato que discute até metafísica e sociopolítica no WhatsApp. Deixa eu especificar uma coisa. Você quer comentar uma coisa em cima do que o Adriles falou? Eu acho que essa comunicação virtual, ela atrapalha um pouco justamente pelo que a Paulinha falou. Às vezes você coloca uma coisa ali, você não se expressa, a pessoa não tá vendo a sua expressão, ela não tá vendo o seu tom de voz. Você tá brincando, isso é uma ironia. O problema da palavra escrita. É isso. E eu acho que a maioria tende não a debater, a maioria tende a atacar, a impor a sua opinião, né? E eu acho que esse tipo de superioridade intelectual menospreza o conhecimento do outro. Entende e dá a nuance que a percepção com o interlocutor lhe permite, né? Porque se você tem uma situação com o teu interlocutor, se ele é uma pessoa que pensa diferente, um adversário, digamos, político, no caso dos políticos mesmo, você já lê aquilo com a percepção de quem está contrapondo e dentro de um embate. Seu caráter. Não tem a nuance da fala, das inflexões que a palavra falada permite a gente entender. Você menospreza o conhecimento do outro. Agora eu queria especificar aqui no caso dessa questão do WhatsApp e das fake news, vários críticos de ambos os lados, na verdade. Sim. Mas para ficar no campo do Bolsonaro, que tem investigações ainda em curso, se eu não estou enganado, me corrija. CPI das fake news. Tá investigando se houve o pagamento de mensagens, né, de impulsionamentos de mensagens de WhatsApp por parte de pessoas físicas, sejam empresários, enfim, ou simpatizantes do governo, de terem impulsionado essas fake news e que isso teria favorecido a eleição do Bolsonaro. O que você pensa a respeito, Cris? Eu acho que pode ter existido, né, esse tipo de impulsionamento. Acho que as próprias pessoas também tiveram a iniciativa de financiar várias coisas. Eu vi em vários grupos na época de eleição o pessoal tirando do próprio bolso para pagar outdoor e pagar camisetas, etc. Mas acho que a eleição do Bolsonaro foi predominantemente orgânica mesmo. Acho que as pessoas realmente queriam tirar o PT, as pessoas estavam dispostas a tirar a esquerda do poder e enxergaram no Bolsonaro uma salvação, uma pessoa que poderia tirar daquilo tudo, uma pessoa com opinião ferrenha. Então eu acho que as pessoas, essas tias do Zap, elas foram fundamentais para a eleição. Eu volto a dizer, volto a dizer, Edgar, a mentira é uma coisa democraticamente distribuída entre todas as torcidas e todas as percepções políticas. Também teve, ele foi condenado. Então empatou essa coisa de fake news.